Evangelismo e inimizade. Na manhã seguinte, Neia acordou e se viu sob o braço de Skana mais uma vez, só que desta vez ela não entrou em pânico e pensou que estava prestes a ser atacada. Na verdade, sua respiração não mudou de ritmo, seu coração não acelerou de medo, em vez disso ele pulou uma batida apenas quando ela reprimiu uma risada, a batedora de um olho dormia esparramada por toda a cama. Neia revirou os olhos e imaginou que se acostumaria com isso, então parou imediatamente. Pensei que poderia me acostumar com isso. Ela se perguntou, e quando sentiu a mulher se mexer ao lado dela, com leves murmúrios em seu sono, Neia deixou um sorriso enfeitar seus lábios. Eu gostei. Gostei. Então é isso que significa ser feliz. Ela disse suavemente, e simplesmente ficou ali por um tempo na cama grande sob um cobertor grosso, com um travesseiro macio apoiando sua cabeça. Mas o poder de um Deus foi negado a ela, e assim, depois de saborear o momento por mais algum tempo, ela se desembaraçou cuidadosamente, tentando não acordar Skana, e vestiu-se para ir ao banho. Embora ela pudesse suportar a sujeira do combate e o fedor do esforço naqueles tempos desesperados em que era necessário, se pudesse escolher, ela preferia a limpeza, e um hotel de luxo definitivamente oferecia isso. Então ela entrou no banheiro feminino apenas para encontrar CZ, e várias outras mulheres da justiça negra já presentes. Ela encolheu os ombros, total privacidade teria sido bom, mas não era necessário. A banheira era grande, mas aquecida por magia, era trivial que o vapor estivesse em toda parte, e a água estava quente ao toque quando ela entrou cautelosamente. Ela suspirou à vontade ao sentir a tensão derreter com o calor da água. Enquanto se sentava e se acomodava, ela perguntou a CZ: os demônios realmente precisam tomar banho? CZ balançou a cabeça: não. No entanto, Lord Ain sugeriu que enquanto eu estivesse com os humanos, eu deveria tentar experimentar tudo como eles, para entender melhor minha amiga. Seu tom de voz para qualquer outra pessoa teria soado desinteressado, mas para Neia soou profundamente sincero e ela correspondeu a essa sinceridade quando respondeu: obrigada, CZ, estou muito feliz em ter você. Bonitinho. CZ disse, e tirou um adesivo de sua bolsa próxima e tentou aplicá-lo na bochecha de Neia, apenas para se recusar a grudar por causa do vapor. CZ franziu a testa, então tentou fazer isso de novo, apenas para olhar para ele em confusão frustrada. Acho que é o vapor. Neia disse, além disso, vou me lavar e perderia o adesivo de qualquer maneira, não se preocupe, vou deixar você aplicar sua marca fofa em mim quando sairmos do banho. CZ tinha uma expressão no rosto que Neia reconheceu vagamente como um beicinho, mas ela aceitou a sugestão e guardou os adesivos. Não demorou muito para que Skana chegasse e sentasse ao lado de Neia, ela se espreguiçou languidamente, e suspirou de alívio ao sentir os efeitos da água. Então você está se sentindo melhor, CZ? Sem ressaca, espero. Ela perguntou com um sorriso. Nenhum demônio fica de ressaca. Apenas uma sequência de desligamento e alguns efeitos confusos, isso nunca aconteceu antes, mas não foi desagradável. CZ respondeu. Skana tocou a própria cabeça e riu. Sem ressaca, uau, nunca pensei que fosse invejar demônios antes de aprender isso. Neia revirou os olhos e deu um soco brincalhão no braço de Skana. Depois de um tempo Neia falou seriamente, eu odeio interromper isso, sério, mas eu tenho que ir ver Tinamok e descobrir seus planos para nós hoje. Podemos estar livres novamente, ele pode precisar de um guarda, eu não sei, mas prometi a ele que o encontraria para tomar café da manhã para repassar nosso plano para os próximos dias. Skana, passe a palavra para o resto de nossos números para se reunirem no campo de treinamento próximo à Guilda dos Aventureiros, e eu vou aparecer para passar as instruções em breve. Skana deu um aceno de reconhecimento e eles acenaram um para o outro enquanto Neia terminava seu banho, se vestia e saía. Acontece que Tinamok já havia conseguido uma mesa e estava esperando com 2 pratos e copos de suco já preparados. Ele gesticulou para o assento oposto, e Neia educadamente o pegou. Bom dia, ele disse amigavelmente, espero que seu tempo de folga tenha sido agradável. Foi, na maior parte, disse Neia. Tinamok levantou uma sobrancelha. Na maior parte, ele disse, seu tom tornando-se uma pergunta. Hostilidade nesta cidade. CZ tentou pagar nossa primeira rodada de bebidas com moedas do rei feiticeiro, e ela foi tratada com grosseria e quase ameaçada pelo barman, e por sua vez, ela é uma empregada demônio, você sabe. Neia começou a dizer. Ela não o matou. Matou? Tinamok disse, interrompendo de repente. Não, mas ela o assustou quase até a morte.
Saímos daquele lugar, e em seguida, no próximo lugar, bebemos alguns drinks, e fomos advertidas por alguém para não fazer as piadas que estávamos fazendo, e ele nos alertou sobre a hostilidade ao rei feiticeiro aqui no norte, isso meio que abafou a noite. Neia explicou. Tinamoka assentiu sabiamente, e então pousou o garfo e cruzou os dedos à sua frente. Não estou surpreso. Lembre-se de que com este lugar praticamente ileso, e relativamente com poucos veteranos da guerra vivendo aqui, para eles o rei feiticeiro é apenas outro monstro morto-vivo, uma ameaça a ser tratada, e aqueles que lidam com ele em bons termos, ou que estão seguindo-o, são maus, iludidos, ou desviantes. Os templos não fazem nada para dissuadir essa atitude, e são muito poderosos nesta metade do reino. Se você divulgar que serviu pessoalmente ao rei morto-vivo, você não será bem recebida aqui. Ele disse enfaticamente. Eu vejo. Neia disse com uma espécie de aceitação triste de que ele falou a verdade. Honestamente, o que isso significa é que todos vocês terão uma espécie de férias nos próximos 2 dias, sairão, se divertirão, assim que eu terminar meus negócios, podemos seguir para a próxima cidade. A expressão de Neia mudou para um sorriso de orelha a orelha, essa declaração significava apenas uma coisa para ela. Assim que eles se separaram, Neia correu para se encontrar com seu povo. Tenho boas e más notícias. Ela disse. Eles ouviram com atenção, formando fileiras de 10, apresentando uma visão assustadoramente uniforme aos transeuntes, como se fossem um único ser, e não 90 seres diferentes. A má notícia é que não temos nenhuma missão de Tinamok nos próximos 2 dias. Ela disse, projetando sua voz com todo o seu poder da fila da frente para trás. Essa coisa estranha de se dizer os deixou curiosos. Se essa era a má notícia, qual era a boa? Eles não ficaram muito tempo em suspense. A boa notícia é que ainda temos nossa missão do rei feiticeiro. Ela começou a mover as mãos para atrair os olhos para ela e manter o foco. Vocês demonstrarão o poder dele, disputando aqui contra esses aventureiros do Reino do Sul. Vocês mostrarão o que camponeses, homens e mulheres não nascidos em uma linhagem de batalha e nobreza, mas chamados para serem maiores do que seu nascimento na busca pela justiça, podem realmente realizar. Vocês mostrarão ao povo desta cidade que vocês são sobreviventes, vocês conseguiram passar pelo fogo, enquanto um demônio ardente morreu no meio dele. Quando sua voz se elevou, provocou pausas nos civis que passavam para assistir. Vocês exibirão sua virtude, mostrando que a justiça é realizada pela força, mas ganha significado pela ação. Vocês mostrarão porque um lançador de magia morto-vivo de poder incalculável descobriu que a humanidade é algo pelo qual vale a pena lutar. Você mostrará que ele estava certo, que nós estamos certos, que vocês estão certos, vocês vão mostrar a eles o que certo significa, e porque vocês de todas as pessoas foram escolhidos para fazer o que os paladinos não podiam, o que as escrituras não fariam, e porque vocês são um exército. Desafie os aventureiros na batalha, desafie os céticos com a razão, desafie os caluniadores e mentirosos pela verdade. Conte suas histórias e saiba que você não tem nada a exagerar, porque você é quem passou pelo inferno e sobreviveu, e lutou mais do que o próprio imperador demônio, enquanto o povo do sul dormia confortável em suas camas. Salve o rei feiticeiro! Salve o rei feiticeiro! Justiça através da força, força através da justiça. Ela terminou em voz alta. Justiça através da força, força através da justiça. O grupo reunido ecoou de volta, alto o suficiente para acordar os mortos. Agora mãos à obra, e vejo todos vocês de volta aqui em 2 dias. Dispensados. Neia gritou, e a formação se separou e se dirigiu em massa para a porta da frente da guilda de aventureiros, sob os olhos dos aventureiros no andar superior que estavam assistindo à assembleia em comum. Skana se aproximou de Neia após o discurso. Parece que você não planeja lutar. Ela disse. Não está com medo, está. Ela brincou. Neia riu. Não, eu tenho que estar em outro lugar. Eu confio em você para chutar alguns traseiros sem mim. Então, para onde você vai? Skana perguntou. Estarei em todas as tavernas, em todas as praças, e direi a todas as pessoas que duvidarem de mim, para irem à guilda e observarem os melhores em exibição. Espero que você esteja entre eles. Disse Neia. Então é melhor você ir logo, você tem uma cidade para conversar, e já me convenceu. Vá em frente. Skana disse, e se virou para correr para a porta do salão da Guilda dos Aventureiros, enquanto quase 100 membros da Justiça Negra procuravam organizar um torneio improvisado dentro dos campos de treinamento. Ela acenou para Neia enquanto passava pela porta, e Neia correu para a praça pública mais próxima.
Ela olhou em volta, as casas eram bem construídas, assim como os prédios comuns, as lojas pareciam bem abastecidas, e tudo parecia ser mais antigo, como se não tivesse que ser reconstruído. As pessoas apareceram em números consideráveis, e a maioria estava bem alimentada. A ira de Jaldabaoth era estranha para eles. Por um momento ela se perguntou como alcançá-los, e então um pensamento ocorreu. Ela pulou para o topo da fonte, as memórias de Prati retornaram, do desejo, privação, desespero, corrupção. Ela pensou no olho perdido de Skana, e em seus próprios pais desaparecidos. Ela pensou no combate de deuses que poderia ter acabado com toda a vida de seu povo, e o garoto de armadura. Não, não um garoto, e sim um homem. Que não tinha cicatrizes para mostrar que havia enfrentado o terror e sobrevivido, que a advertiu para ficar em silêncio sobre quem ela era, e quem era Cese, e ela pensou em Tinamok, que a alertou sobre os cuidados que teria que ter em seus negócios se o que ela estava fazendo se tornasse um problema. Então, e só então, ela soube o que dizer. Ela sabia o que faltava a essas pessoas. Povo de Anana, cidadãos do reino sagrado de Roble. Ela gritou pela praça, deixando sua voz ir de um canto a outro, o eco de suas palavras ricocheteando nos prédios e atingindo cada ouvido, acalmando a conversa e atraindo olhares em sua direção. Ela respirou fundo, e antes de recomeçar, sussurrou para si mesma: "Você enfrentou monstros." E então começou. "Eu sou Neia Baraja, escudeira do rei feiticeiro, construtora e tomadora de cidades, portadora da estrela cadente suprema, e da armadura do grande rei Buzar. Eu sou a matadora de escrituras, a carniceira de bandidos e a portadora de justiça para cada centímetro de terra que eu pisar." Isso tudo chamou a atenção deles. Mesmo no sul, já se ouvia falar de Neia Baraja. "Eu venho até você agora porque sua nação está em extrema necessidade. O norte foi devastado por um demônio terrível e imundo, os exércitos demi-humanos estão quebrados, Jaldabaoth está morto, mas vocês pensaram que o trabalho estava terminado. Vocês pensaram nisso depois de apagar o fogo que queima sua casa. Seu trabalho está feito, e que a casa não precisa ser reconstruída. Vocês vão morar em uma ruína." Ela perguntou em voz alta, colocando força em sua voz. "Você?" Ela disse, apontando para um padre de aparência gorda: "Quantas pessoas no norte você curou com sua magia antes de retornar ao sul? Como você pode ter retornado enquanto ainda há tantos precisando de ajuda para se recuperar? Você realmente foi lá?" Ela perguntou. "Eu, não fui." Ele disse, pois não conseguiu mentir sob o medo de seu olhar fulminante. "E você?" Ela disse, apontando para outro padre ao lado dele. "Eu fui." Ele perdeu a cabeça. "Quantos você curou? Por que você voltou?" Ela perguntou. "Não houve mais feridos. As casas foram reconstruídas. Eu curei até." Ele fez uma pausa, a indignação em sua voz sumiu. "Até que eles fossem pobres demais para pagar por isso." Neia disparou. Ele olhou para baixo, envergonhado, mas com muito medo de mentir para ela. Sim. Isso rendeu alguns olhares de reprovação de algumas das pessoas menos bem vestidas, e para seu crédito, de algumas das pessoas mais bem vestidas. O padre levantou a cabeça e gritou: "São as regras. Fazemos isso para ganhar dinheiro, para que não precisemos brincar de política e possamos nos concentrar em ajudar o povo. O rei feiticeiro fornece cura de graça, os templos não se envolvem em política, porque você não pode fazer o que ele faz." Ela retrucou. "Ele é um monstro morto-vivo." O padre estalou, e Neia deu um sorriso predatório por trás dos olhos. "O monstro é mais generoso com o bem-estar de seu povo do que os templos. O monstro é menos corrupto do que os templos. O que isso diz sobre quem é verdadeiramente bom e útil e quem é realmente um monstro ganancioso?" Neia perguntou. Isso provocou algumas risadas de alguns membros mais ousados da multidão, e também alguns olhares reflexivos. "Não sou estrangeira, entendo que os templos se libertaram de preocupações políticas, mas a justiça negra cura as pessoas de graça. Na verdade, essa sempre foi nossa intenção, mas os templos imploraram ao rei não apenas para autorizar isso, mas para proibir o apoio do Estado na esperança que murcharíamos, mas, em vez disso, prosperamos e não privamos as pessoas de sua riqueza mantendo suas próprias vidas como reféns." Os padres se afastaram, evitando mais reconhecimento. "Povo de Anana, eu sei que para muitos de vocês, o perigo de Jaldabaoth parecia distante, parecia que não poderia realmente tocá-los, mas vocês não sabem o quão perto chegaram da destruição. Se o rei feiticeiro não tivesse chegado com reforços e pessoalmente matado Jaldabaoth, ele teria eliminado nosso exército,
e agora ele estaria brincando no sul trazendo destruição para tudo o que restou de vocês. Muitos bons homens e mulheres morreram para protegê-los, e agora ainda sofrem privações, por falta da liberdade de consciência para curar os outros. Todos vocês ouviram aqueles padres, um não foi, e o outro voltou, não porque seu povo estava melhor, mas porque seu povo era muito pobre. Ela fez uma pausa e deixou que isso afundasse. O reino do sul não carece de bens materiais, nem sua cidade carece de beleza, mas carece de propósito, carece de justiça. E então vocês sabem o que isso significa para a justiça negra, os portadores da vontade do rei feiticeiro. Eu desafio aqueles de vocês que querem ver um espetáculo, vão para a guilda dos aventureiros, vão e vejam o que o poder do propósito deu às pessoas comuns, vão ver o poder que veio da vontade de justiça. E vão ver o que isso significa para servir verdadeiramente ao povo, trazendo seus enfermos e feridos, e faremos o que os templos não farão, veremos você curado livremente. Isso deixou as pessoas resmungando, e Neia desceu da fonte. Ela foi para outra praça, e outra, e depois uma taberna, e depois mais 2 tabernas. Foi uma manhã movimentada para Neia Baraja, e ela não tinha certeza de quão bem valeu a pena até ver Cese no meio da multidão em outro espaço público. E quando ela terminou seu discurso e desceu ao nível do solo novamente, Cese se aproximou. Como estão as coisas na sede da Guilda dos Aventureiros? Neia perguntou. Fofo. Cese respondeu. Fofo. As coisas estão fofas por aí. Neia perguntou. Aqui não. Cese disse, e colocou um adesivo em sua bochecha. Neia não conseguiu reprimir o sorriso, mas queria uma resposta. Sério, como estão as coisas? Muito bem. Os combatentes da justiça negra estão vencendo. Cese disse simplesmente. Neia mentalmente soltou um sim. Cese era notoriamente pouco falante, e era mais fácil ir ver por si mesma, do que gastar tempo tentando tirar os detalhes dela. Bem, vamos ver. Neia disse, e começou a caminhar de volta para a guilda, mesmo que ela não soubesse como encontrá-la antes, teria sido fácil, basta ouvir a multidão falando sobre o torneio improvisado e segui-los. Quando elas chegaram, um combatente da justiça negra tinha acabado de agarrar a mão da espada de seu adversário pelo pulso, então entrou e torceu, prendendo o homem em um aperto, e em seguida, puxou uma adaga de repente, e a segurou com a ponta para a nuca dele. O mestre da guilda parou a luta e os dois se separaram. Neia então viu Skana entrar no meio do campo de treino e dizer: não há mais membros classificados como ouro, agora os aventureiros Platinum se atreverão a dar um passo à frente, ou deixarão nas mãos da justiça negra, e mostrarão que eles são menos corajosos que seus juniores. Neia sorriu ironicamente ao ouvir a provocação de Skana, mesmo que eles estivessem com medo de perder reputação perdendo uma luta, o que poderia ser pior do que não ir por medo, eles nunca viveriam se não o fizessem. A luta já estava bem adiantada quando uma dúzia de guardas da cidade armados e blindados se aproximaram em formação de fila dupla e se espalharam, cobrindo uma parte do lado de fora da multidão. Um homem entrou na fila e gritou: procuro a pessoa conhecida como Neia Baraja. Tudo começou a parar, os combatentes se entreolharam e sem palavras fizeram uma trégua temporária, embainhando suas armas. A multidão ficou quieta e os guardas colocaram suas armas em punho. Neia Baraja está entre vocês? Ele perguntou. Neia gritou. Aqui. E a multidão se afastou um pouco, não querendo ficar tão perto de alguém que os guardas queriam. Quando o caminho se abriu, Neia deu um passo à frente. Eu sou Neia Baraja. O que posso fazer por você? Ela perguntou. O homem pegou um pergaminho, desdobrou e leu: Neia Baraja, você está presa, você é acusada de abordar os sacerdotes, blasfêmia contra os deuses, heresia contra a doutrina sagrada, e caluniar os templos de forma maliciosa com a intenção de prejudicar suas reputações. Ele falou os crimes em voz alta com uma voz que dizia que estava convencido da culpa de Neia, e enrolou o pergaminho com confiança e o guardou. Você virá conosco pacificamente? Ele perguntou. O humor da justiça negra ficou, muito zangado, Neia podia sentir seus corpos tensos, esperando apenas que ela recusasse formalmente para que pudessem atacar. Neia respirou fundo e se forçou a manter a calma, tinha que quebrar a tensão, e se forçou a rir e dar um tapinha no ombro do guarda como se ele fosse um velho amigo. Claro, certamente se algum dano foi feito, honrarei a lei da cidade de Yanana. Ela disse educadamente. Skana correu até ela e sussurrou com voz rouca em seu ouvido: não vá com eles não podem levá-la a menos que você deixe. Neia se sentiu, estranhamente relaxada naquele momento, como o calor que ela sentiu da última vez que alguém pareceu se preocupar com sua segurança.
Foi bom, apesar do perigo aparente, e ela disse: relaxe, tudo vai ficar bem, isso não é parte, crivada de corrupção a cada passo. Ela deu um aperto na mão de Scana e então se afastou de seu povo, levantando uma mão com a palma aberta para que eles soubessem que deveriam relaxar, não lutar. A justiça negra segue a justiça. Ela disse em voz alta: vou me colocar sob seus cuidados, honorável guarda. Presumo, porém, que não deveria estar trazendo minhas armas. O homem parecia confuso, como se não esperasse isso, mas conseguiu murmurar um não: deixe isso com alguém em quem você possa confiar. Ele murmurou, e Neia se desarmou e entregou suas armas para Scana, apenas para Cese se aproximar e começar a caminhar em direção ao guarda. Neia via assassinato onde outros viam apenas indiferença passiva. Ela se inclinou e agarrou seu braço. Relaxe, Cese, eu sei que você está aqui para me proteger, mas há muitos tipos de batalha, e eu não vou morrer nesta. Então, por favor, não faça nada. Ela sussurrou, e então deu um passo para trás, dando um sorriso amarelo e se virando para os guardas. Tudo bem, vamos lá, eu preciso de correntes. Ela perguntou. Não, você tem cooperado, vou honrar isso com uma medida de confiança. Ele respondeu, e os guardas se formaram ao redor dela, e Neia se afastou. Ela olhou por cima do ombro para os combatentes ainda congelados. Continuem a competição. Me deixem orgulhosa, ela disse com entusiasmo. Vou querer ouvir tudo sobre isso enquanto bebemos mais tarde. Ela acenou para trás, enquanto eles se moviam para fora de vista, e quando eles sumiram de vista, Neia disse: isso vai ser feio, não é? Muito. Ele respondeu, apertando sua mão em sua arma. Tudo bem, vamos acabar com isso. Ela disse: quero ver o que a justiça significa para o Sul.